Boa tarde! Estamos estreando um novo programa em nosso canal. Sejam bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. Gire seu telefone para a posição paisagem, para ter uma melhor experiência. Deus fez tudo o que conhecemos em apenas 6 dias e no 7º descansou. Não é mesmo? Acompanhe. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera,
descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E
disse à mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida, explicando os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É impressionante como tudo começou do vazio absoluto. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo. Mas sabe o que é mais interessante? Antes mesmo do sol existir, já havia luz. Como assim? Bem, Deus é a própria fonte de luz. E quando ele disse: haja luz, essa luz divina iluminou a criação. Muita gente me pergunta: como as plantas podiam crescer antes do sol ser criado? É uma excelente pergunta. No 3º dia, Deus criou as plantas, e só no 4º dia criou o sol, a lua e as estrelas. Isso nos mostra que a vida não depende exclusivamente do sol, mas sim do poder criador de Deus. Agora, vamos falar sobre algo que muitos se perguntam: por que Deus descansou no 7º dia? Não foi porque ele estava cansado. Deus é onipotente. O descanso foi um exemplo para nós, estabelecendo um padrão de trabalho e descanso, mostrando a importância de dedicarmos tempo para reflexão e comunhão com Ele. Em Gênesis 2, vemos detalhes mais específicos sobre a criação do homem e da mulher. É fascinante como Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele criou um jardim especialmente para o ser humano, demonstrando seu amor e cuidado com sua criação. Chegando ao capítulo 3, encontramos um momento crucial da história humana. A serpente, mais astuta que todos os animais, engana Eva, levando à desobediência tanto dela quanto de Adão. Mas será que era apenas um réptil falante? Na verdade, há muito mais por trás dessa narrativa. A serpente do jardim do Éden era, na verdade, Lúcifer, um anjo que, por orgulho e rebeldia, foi expulso do céu. Mas como ele chegou até o jardim, é uma história fascinante. Antes de sua queda, Lúcifer era um querubim perfeito, conhecido por sua beleza e sabedoria. Porém, seu coração se encheu de soberba, desejando ser igual a Deus. Essa ambição o levou à expulsão do céu, junto com 1/3 dos anjos que o seguiram. Ao encontrar o jardim perfeito que Deus havia criado, Lúcifer viu uma oportunidade de corromper a obra divina. Ele escolheu se manifestar através de uma serpente, que na época era um animal nobre e não rastejava para enganar Eva. Por que uma serpente? Porque naquele tempo, as serpentes eram símbolos de sabedoria e astúcia. Lúcifer usou essa simbologia a seu favor para parecer mais convincente aos olhos de Eva. É interessante notar que a serpente não forçou Eva a comer o fruto. Em vez disso, usou palavras persuasivas, questionando as ordens de Deus e prometendo conhecimento divino. Esta é uma lição importante sobre como a tentação geralmente vem através de palavras suaves e promessas tentadoras. As consequências do pecado de Adão e Eva.
Deus havia dado total liberdade a Adão e Eva, com apenas uma única restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece simples, não é? Mas sabemos que não foi bem assim que aconteceu. Quando eles desobedeceram a Deus, as consequências foram imediatas e profundas. A primeira delas foi a vergonha. Pela primeira vez, eles perceberam que estavam nus. Mas isso era apenas o começo. O pecado trouxe uma separação espiritual entre Deus e o homem, algo que nunca havia existido antes. Mas por que Deus precisou expulsá-los do jardim? Muita gente pensa que foi apenas um castigo, mas na verdade foi um ato de amor e proteção. Vejam só, após o pecado, se Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida e comessem seu fruto, eles viveriam eternamente em um estado de separação de Deus, presos para sempre em sua condição pecaminosa. A expulsão do jardim do Éden trouxe mudanças práticas significativas. O trabalho, que antes era prazeroso, tornou-se árduo. A terra, que produzia naturalmente, agora precisaria ser cultivada com muito suor. As mulheres passaram a ter dor no parto, e a harmonia perfeita entre o homem e a natureza foi quebrada. Mas talvez você esteja se perguntando: por que Deus não queria que eles comessem da árvore da vida depois do pecado? A resposta é profunda. Deus, em sua infinita sabedoria, não queria que a humanidade vivesse eternamente em um estado de imperfeição e separação dele. Era necessário um novo começo, um plano de redenção. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, que através de sua morte e ressurreição, abriu um novo caminho para nos reconectarmos com Deus. As consequências do pecado de Adão ainda são sentidas hoje. Vemos isso na nossa própria natureza humana, na nossa tendência ao erro, nas dificuldades que enfrentamos. Mas a história não termina aí. Através de Cristo, temos a oportunidade de experimentar uma nova vida, uma restauração daquilo que foi perdido no jardim. É importante entender que, mesmo com todas essas consequências, Deus nunca abandonou a humanidade. Pelo contrário, Ele continua estendendo sua mão, oferecendo perdão e restauração para todos que o buscam. Em Gênesis 3:15, encontramos a primeira promessa messiânica da Bíblia. Quando Deus diz que colocará inimizade entre a serpente e a descendência da mulher, Ele está profetizando sobre Jesus Cristo, que viria para esmagar a cabeça da serpente, simbolizando a vitória final sobre o mal. É incrível como estes 3 capítulos contêm tantas verdades fundamentais sobre nossa origem, propósito e esperança. Eles nos mostram um Deus criador, amoroso e redentor, que mesmo diante da queda do homem, já havia preparado um caminho de salvação. Pessoal, espero que este vídeo tenha ajudado você a compreender melhor estes capítulos fundamentais da Bíblia. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários qual parte da criação mais chamou sua atenção. Até o próximo vídeo e que Deus continue nos abençoando com sua sabedoria e entendimento. Então, pessoal, gostaram do novo programa Curiosidade Bíblica de hoje? Hoje nós entendemos os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Amanhã continuaremos com os capítulos 4,5 e 6. Respondam nos comentários o que entenderam do plano de criação de Deus. Obrigado por assistirem até o final e me sigam para continuar entendendo a Bíblia conosco. Que Deus vos abençoe. Tchau e até o próximo vídeo.